Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal de Barriga e mais uma semana começando. Semana começando após uma vitória, estreia de Renato Gaúcho, 2-1 contra o Red Bull Bragantino, gol do Martinelli e do Lima, e é disso que a gente vai falar hoje, tá? Precisamos falar sobre Matheus Martinelli e também vamos falar sobre a projeção, esse começo de Brasileirão do Fluminense. Tudo isso logo após a vinheta, então puxa sua cadeira aí, pega sua bebida, vamos começar a semana bem resenhando sobre o Fluminense logo após a vinheta. Antes de começar, vou pedir para você, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda muito, falta muito pouquinho para bater 10 mil inscritos, então conto com vocês se inscrevendo aqui no canal, tá? E obrigado pela moral que vocês têm dado aí. Começar resenhando sobre Matheus Martinelli, né? Nosso volante que tem 245 jogos pelo Fluminense, tá indo para a sexta temporada, tá? O Martinelli tem 23 anos, tá indo para a sexta temporada. Antes de continuar, só pedir uma coisa para você, se você ama o Martinelli, porque tem gente que ama o Martinelli, deixa isso de lado agora, e se você odeia o Martinelli, deixa de se desarma nesse momento. Vamos trocar uma ideia sobre o Martinelli, tá? É a proposta desse vídeo aqui, é só a gente conversar e pensar um pouquinho sobre o Martinelli, independente se você ama ou odeia. Vamos trocar essa ideia aqui. Voltando, ele tem o cara tem 23 anos, está indo para a sexta temporada para o Fluminense, tá? Ele sobe na temporada 2020, joga 21, 22, 23, 24 e está indo agora para a temporada 25. Na 2020 ele sobe mais na reta final, joga ali 13, 14 jogos. Vai lembrar que sobe muito bem, né? Ele sobe à frente do André, né? Todo mundo. A gente esperava muito da dupla, do André e Martinelli, da base, né? Mas um pouco mais do André. E ele sobe sentindo menos profissional que o André. O André oscila ali naquele começo, que é normal, né? O André é o jogador que ele é hoje, é indiscutível. Tanto que o Martinelli vira o Chavinelli, tudo isso. E depois, cara, em todas as temporadas, o Martinelli ele joga mais de 50 partidas pelo Fluminense. O Martinelli, assim, no mínimo, você pode debater que o Martinelli é um cara muito útil para o Fluminense. Isso é indiscutível. E ontem o que aconteceu, né? Contextualizando o motivo desse vídeo. Ontem o Fluminense toma o gol do empate e a torcida decide pegar para Cristo 3 jogadores e vaiar. Martinelli, René e Freitas. Eu, assim, mais uma vez, eu acho que o torcedor pagou o ingresso, ele faz o que ele quiser, e ali, para mim, não era sobre ontem, não é pelos 20 centavos, não era sobre ontem, né? A galera tava ali vaiando os jogadores que tinham raiva e ponto. Não era sobre a partida de ontem, isso ficou meio óbvio, acho que para todo mundo, né? Foi uma coisa meio irracional e cabe o torcedor ser irracional. O que cabe é a gente vir trocar uma ideia aqui no dia depois. E o Martinelli faz o gol do final, comemora muito. E Renato Gaúcho na coletiva, né? Ele fala sobre não vaiar jogador A, B ou C, não pegar um jogador para Cristo durante a partida, e tudo isso. E aí gerou um grande debate, né? Ontem à noite e hoje de manhã, né, eu vi algum debate, uma galera se levantando pró Martinelli. Tipo, pô, cara, não é correto vaiar o Martinelli. Você pode reclamar muita coisa do Martinelli, mas, cara, exige um exagero da torcida em relação à raiva do Martinelli, tá? E é disso que a gente vai comentar aqui hoje. O Martinelli, ele tem um ponto, cara, a torcida do Fluminense, eu não sei se as outras torcidas também são assim, mas aí eu quero que se foda as outras torcidas, estamos falando do Fluminense. A torcida do Fluminense inventa umas paradas, tipo assim, jogadores que a gente tem que odiar, jogadores que a gente tem que amar. E aí, cara, pra mudar essa chave é uma dificuldade bizarra. Vou dar um exemplo aqui. A torcida exaltar o Alexander e pegar no pé do Martinelli, na minha cabeça, é assim, loucura, pô. A gente tá falando do Alexander, um cara que jogou 3 meses bem no Fluminense, jogador que, pô, teve problema saindo na noite, teve problema de respeitando a concentração, fazendo lá festinha, suruba, sei lá como vocês quiserem chamar aquilo, e a torcida trata como um grande craque. E tá lá no mercado árabe, mais novo que o Martinelli, com 21 anos, se eu não me engano, meio que abrindo mão do futebol para ganhar dinheiro. Martinelli teve proposta no ano passado para ir para a Arábia. E tem uma galera, eu vou pedir só pra vocês não serem malucos, assim, tipo assim, o Martinelli não sai porque não tem proposta. Não pode não ter uma proposta do Real Madrid pro Martinelli. Mas é óbvio que tem proposta do Martinelli. Já teve proposta do Ajax em 24, teve proposta do Anderlecht lá no começo, 5 milhões de euros que o Fluminense recusou, não quis abrir negociação. Teve proposta do mundo árabe no começo desse ano, teve proposta do Palmeiras. Se o Martinelli quisesse sair, alô, empresário, tudo bem? Pô, vamos pro mercado, vamos lá pro mundo árabe ganhar dinheiro, vai ganhar mais dinheiro que aqui no Fluminense, fazer o caminho do Alexander, tá? Garantir a carreira dele, mas o Martinelli gosta de jogar bola. E a princípio parece que vai jogar no Fluminense. Porque se ele quiser cavar, eu vou contar um segredo pra vocês. O Martinelli tem vaga no elenco de todos os times do Brasil, hoje da Série A. Todos.
Flamengo, Palmeiras, Botafogo, o Martinelli tem vaga no elenco. Pode não ser titular. Vaga no elenco, eu cravo que tem tanto que o Palmeiras queria. Ainda bem que a negociação foi ruim com o Zé Rafael ali, o Zé Rafael pediu muito dinheiro, o Zé Rafael quebrou, aliás, tá sem jogar, vai ficar sem jogar um tempo, né? Então, assim, o Martinelli, ele parece querer ficar no Fluminense. Isso é outro ponto. O Martinelli é o jogador que mais jogou Libertadores à nossa camisa. Do elenco atual, ele só tá atrás do Ganso, e não é muita coisa também, mais uma vez, são 245 jogos, não é normal. Eu diria que o moleque de Xerém, que sobe, posso estar errado aqui, se eu não levantei esses dados não, tá? E joga de forma seguida, não é que ele sai e volta. O Martinelli é o jogador com mais tempo de Fluminense. O jogador que sobe, mais jogos, né, eu diria, que sobe e fica direto, sem sair, sem emprestado. Eu diria que o Martinelli é o que tem mais jogos. E a gente tem que valorizar isso, cara. É um cara que nunca, em todas essas 5, 6 temporadas, nas últimas 3, particularmente, ele é muito vaiado, ele é muito criticado e ele sabe disso. E você nunca viu o Martinelli falar um ai. O próprio Rafael Siqueira, nosso repórter lá do Jornada, já perguntou sobre isso para ele, entre aspas, assim, né? Ele teria uma bola levantada que ele poderia falar, pô, a torcida pega no meu pé. Não é nem de respeitar, só falar, pô, eu me esforço. Nem reclamar, nem citar, ele cita. Ele diz que a torcida pode fazer o que ela quiser, e é isso. Ontem, cara, o gol de ontem, a vaia para ele estava muito forte, e é um gol no final. E a comemoração do gol muitas vezes é uma coisa muito da emoção e irracional, né? E assim, você vê que ele não comemora falando um ai pra torcida. E já teve jogador, Keno ano passado fez isso. Pode lembrar, Marcos Paulo fez isso. O Gustavo Scarpa fez isso, o Kennedy fez isso, o Gabriel Teixeira fez isso, o Marcos Felipe fez isso, não sei se você lembra um jogo que ele vira pra torcida e fala também. E outra coisa, todos esses jogadores, a torcida pegou muito menos no pé do que o Martinelli. Mais uma vez, tá? E essa parte eu não tô, mais uma vez, não que eu não falei isso ainda, eu não tô exaltando isso. Isso é o mínimo, o torcedor não pode faltar com respeito. O jogador não pode faltar com respeito com o torcedor. Mas eu só tô dando exemplo de muitos jogadores que por muito menos já teriam saído do Fluminense, já teriam metido o pé, já teriam reclamado da torcida. E Martinelli segue fazendo o seu trabalho. Jogadores vêm aqui quando tem aqueles vídeos ali da Flu TV, né? Falando sobre jogadores. Você vê o Nino falando que o jogador mais difícil de driblar é o Martinelli. O Marcelo falando que o Martinelli é o jogador mais pronto para a Europa. Você pode ter a raiva do Marcelo. Achar Marcelo marrento, Marcelo não sei o quê. Achar que o Marcelo não entende de futebol é loucura, né? Então, acho assim, não tô aqui. Mais uma vez, você tem direito, agora mais uma vez mesmo, você tem direito de falar, cara, eu queria que o Martinelli fosse banco do Fluminense. Acho que o Hércules tem mais poder de decisão do que ele. Acho que o Martinelli dá esses pulinhos dele que me irritam, também me irrita esses pulinhos do Martinelli. Queria que o Bernal, pra mim, não gosto do Martinelli de 5, então pra mim é Bernal e Hércules, e o Martinelli é um bom banco. Até aí, é um direito. Agora, tratar o Martinelli como um jogador merda, jogador que treme em jogo grande, jogou pra caralho a final da Libertadores. Para pra ver o jogo. Dá uma analisada. Vou assistir o jogo só olhando o Martinelli. Faz esse deverzinho de casa aí. Não é jogo grande, a final da Libertadores contra o Boca no Maracanã lotado, com o torcedor do Boca, boa parte da torcida do Boca, não é jogo grande. Ano passado, o melhor jogador do Fla-Flu, talvez junto com o Ganso ali, no 2-0. Esse ano jogou pra caralho contra o Vasco. Dei exemplos aqui, tá? Então assim, aí tem esse... Martinelli só toca pra trás, Martinelli jogador de condomínio. Cara, tenta só pensar assim um pouco. O que eu acho que acontece às vezes na torcida é o efeito manada, assim. Todo mundo odeia o Martinelli, eu tenho que odiar também. Você tem que odiar? Você não pode não gostar do Martinelli e falar, cara, pra mim o Martinelli tem que brigar. Não pode ser titular absoluto, mas tem que brigar por vaga. O Martinelli não é um jogador horroroso. E outra coisa, aí é uma parada muito minha, tá? Eu não sou de vaiar muito jogador ruim. Eu sou vaiar jogador que falta com respeito com a instituição. Jogador ruim, eu vou vaiar o técnico que tá botando ele lá pra jogar. Agora, vaiar o Martinelli o tempo inteiro, pra mim, assim, é uma incoerência muito séria da torcida. Mais uma vez, a torcida tem razão de fazer o que quiser. Até porque, com certeza, tem coisas que eu já fiz na arquibancada que não faz sentido nenhum também. Mas eu tô dando aqui a minha opinião e querendo saber a opinião de vocês. É justo pegar no pé do Martinelli? Então comenta aí essa reflexão. E o gol de ontem foi muito importante, tá? Quero falar agora sobre a importância do gol de ontem no Brasileirão. Mas mais uma vez eu quero comentário de vocês sobre Martinelli aqui nesse vídeo. Vamos falar agora do próximo assunto.
Passado o assunto Martinelli, mais ou menos, né? Que ele faz o gol da vitória de ontem. Vamos falar desse começo do Brasileirão, né? São 2 rodadas, Fluminense perde para o Fortaleza e ganha do Red Bull Bragantino. São resultados muito comuns, não tem como estar aqui exaltando o Fluminense por 2 rodadas, porque ganhou do Bragantino em casa e perdeu para o Fortaleza. A ideia não é essa, mas o gol de ontem é muito importante, cara, porque assim, foi a minha sensação, foi a de quem estava comigo ali, do Gabriel, do Cauã, do Rafael, não sei se da torcida também, é outra pergunta para vocês, mas quando eu tomo o gol do Red Bull, eu falo assim, cara, tudo de novo. Vai começar tudo de novo, igual ano passado. Quando a gente acha que vai ganhar um jogo, a gente toma um gol no final, vai desandar. E aí, cara, começa, é um sentimento muito ruim, é um trauma recente que a gente tem, né? E aquele gol do Martinelli é uma sensação de, porra, cara, como é bom ir pra casa depois de vitória, descer a rampa do Maracanã comemorando vitória. Jogo ontem, domingo, 4 horas, com criança pra caralho, faz muita diferença isso. Da felicidade, né, da criança sair com uma vitória. E além disso, cara, tem mais 2 jogos agora, né, em casa, o São José e o Ceará, e o Santos. São 2 jogos que, com certeza, esse resultado de ontem faz com que a torcida vá a mais. Ia ter muito menos torcedor. Faz com que esse time acredite mais. É um trabalho muito... Assim, são 2 treinos que o Renato deu. Nesse momento tá dando o 3º treino, enquanto a gente tá fazendo esse vídeo aqui, vocês estão assistindo. Assim, o Fluminense precisava dessa vitória ontem. E pensando em projeção do Brasileirão, eu decidi, né? O canal é meu, eu decidi pegar os 5 primeiros jogos do Fluminense, fazer de 5 em 5 jogos uma projeção, né? E nesses 5 jogos, claro que assim, qualquer jogo eu vou querer e achar que o Fluminense pode ganhar, tá? Eu vou estar lá nos Estados Unidos contra o Borussia, eu vou estar achando que assim, sou favorito contra o Borussia no dia do jogo. Mas, fazendo uma análise, uma projeção para ir bem no campeonato, eu acharia que o empate contra o Fortaleza era um resultado ok. O Fluminense tinha que ganhar do Bragantino, tem que ganhar do Santos em casa, pode perder por Corinthians em Itaquera e tem a obrigação de ganhar do Vitória. Então eu estou falando de 3 vitórias e um empate nos 5 primeiros jogos. Total de 10 pontos em 15. É um aproveitamento de 66% ali. E se você for parar para analisar, o Botafogo foi campeão ano passado com aproveitamento de 69%. Então você está fazendo uma boa pontuação nesse campeonato brasileiro. Aí, filho, você está achando que você vai ser campeão? Tô achando nada, mas tá começando o campeonato, eu vou jogar, fazer uma projeção de 45 pontos. Sei que tem gente que é assim, mas aí eu não sou dessa forma, então eu vou jogar para cima. Então a gente fez 3 pontos agora. Se a gente ganha contra o Santos, a gente tinha que conseguir buscar um empatezinho em Itaquera. E aí, se a gente consegue um empate em Itaquera e a gente consegue vencer do Vitória no Maracanã, aí para mim é assim, é um ótimo começo. Vai acontecer isso? Não. Mas a vitória de ontem foi essencial, porque se não tivesse a vitória de ontem, aí a gente teria que ganhar todos os jogos, ganhar do Corinthians lá, por exemplo, entendeu? Para conseguir tirar essa diferença. Então, a vitória de ontem foi importante para dar sequência ao trabalho do Renato. O Renato vai treinar hoje, né? Segunda-feira, terça e quarta, para jogar na quinta-feira. Então são 3 jogos ali, né? E assim, quinta-feira o São José, estou avisando para vocês, é muito ruim. É jogo pro Cano fazer 3 gols de novo, tá? E a gente comemorar mais 3, Cano ir para 14 gols. Espero que o Everaldo não entre tão cedo. Se for para entrar, entra faltando 5 minutos, por favor. Por mim nem precisava entrar. E depois a gente mais um treino, mais 2 treinos para enfrentar o Vitória. Não tem folga o Fluminense essa semana, e de forma correta, né? É o começo do trabalho do Renato. É importante ele conseguir fazer esse time entender a ideologia de jogo dele. Ontem, no primeiro tempo, já tinha um time muito mais ofensivo, principalmente na marcação, fazendo uma linha alta ali, mas era o Red Bull Bragantino também, né? É um nível abaixo. Quinta vai ser outro nível abaixo. Contra o Santos, a gente está falando de 2 times grandes. Mesmo que eu acho que o Fluminense tem mais times que o Santos, é um time grande, a gente tem que respeitar, é um outro nível de jogo. Dito isso, vitória importante demais. Hoje não tem Cafio, né? Cafio é live. Para quem tá aqui perdido, eu faço uma live todo dia de segunda a sexta, de meio-dia a 1. Hoje não vai ser meio-dia, porque eu tô indo gravar o GE agora. Quando vocês estão vendo isso aí, eu tô gravando o GE, vou gravar o Charla, mas na parte da tarde eu vou levar o equipamento todo lá pro Parque Shopping Jacarepaguá, onde tem 7 horas da noite giro do Jornada lá direto no shopping. Antes disso, eu vou gravar faço a live aqui com vocês e espero vocês lá pra gente trocar uma ideia sobre essa primeira vitória do Fluminense, tá bom? Só para lembrar, se você não se inscreveu e não deixou o like, faz isso agora. Se você não comentou sobre Martinelli, eu quero que você compartilhe esse vídeo nas redes sociais, cara. Vocês concordam com isso do Martinelli?
Aí você manda no grupo de WhatsApp, posta, quero trocar essa ideia com vocês, tá bom? Uma reflexão sobre nosso volante. Tamo junto, até a próxima, valeu.